a bênção que você precisa. Olá meninas, tudo bem com vocês? É a terceira semana da nossa série de estudos Atitude. Lembra-se que nós dissemos que atitude é uma decisão, é uma tomada de posição. Primeira semana nós falamos sobre tomarmos um tempo a sós com Deus. Segunda semana nós falamos sobre a atitude de nos cuidar. Cuide-se. E agora, a terceira semana, nós queremos falar com você a respeito de uma atitude importantíssima que nós devemos tomar com respeito aos nossos filhos. Então você, mamãe, ou até mesmo futura mamãe, já vai aprendendo. E eu quero trazer para vocês, para falar sobre essa atitude com os filhos, a minha filha. E ela vai estar falando com vocês, é a Juliana. Ela vai estar falando e você preste atenção, seja abençoada por este vídeo e depois você curte, compartilha com as suas amigas, se inscreva no canal da nossa igreja no YouTube, Igreja do Nazareno, Carmen Cristina, tá? E que você seja muito abençoada. Vamos lá? Olá, muito boa tarde. Meu nome é Juliana, eu sou da Igreja do Nazareno, do Jardim Carmen Cristina. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de te convidar para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal da nossa igreja. Você vai ser muito bem-vindo. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que abençoou muito meu coração e certamente vai abençoar o seu também. O tema da palavra é O Segredo do Cesto de Joquebede. É uma história muito conhecida de todos, é a respeito da história de Moisés, né? Quem nunca ouviu falar nessa história? Tá toda narrada no livro de Êxodo, na Bíblia, tem a história completa. Mas eu gostaria de contar só uma parte dela, para que você possa ser abençoada, tá? Essa história começa com o povo de Israel, os hebreus, né? Eles foram cativos pelo Egito e eles ficaram ali como escravos por muitos anos. E entre o povo surgiu a profecia de que no meio deles iria nascer um libertador. E o faraó, ele não queria ser substituído, é claro, né? Então ele baixou um decreto, né, que todo bebê menino que nascesse na vila dos hebreus, ali no Egito, eles deveriam ser executados, deveriam ser lançados no rio Nilo. Então começou ali uma forte perseguição aos bebês que nasceram ali. E teve uma mulher, o nome dela era Joquebede, essa é a mãe do Moisés. Ela fez algo muito interessante para salvar o seu filhinho, o seu bebezinho. Eu gostaria de ler apenas 2 versículos com vocês, tá? Tá no livro de Êxodo, capítulo 2, eu vou ler os versículos 2 e 3. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Só isso que eu gostaria de ver. É interessante, né, que essa mulher ela faz uma coisa inesperada para proteger o seu bebê. Ela coloca ele dentro de um cestinho e solta ele no rio. E eu comecei a pensar a respeito desse assunto, né? Refletindo sobre as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, né? E o que a gente não faria para proteger os nossos filhos também de uma perseguição? O mundo de hoje está cheio de perigos que a todo tempo tem pessoas querendo influenciar os nossos filhos de maneira errada. Como será que nós estamos protegendo os nossos pequenos, né, enquanto ainda é tempo para que eles não sejam levados por uma corrente do mal, né? E nós, mães, tentamos proteger os nossos filhos, escondendo eles de tudo às vezes, né? Foi o que Joquebede fez. Primeiro ela tentou esconder o seu bebê dentro da casa dela, talvez, e ali ela ficou com aquele bebezinho até os 3 meses,
provavelmente algum vizinho mal intencionado podia denunciar ela, ouvir um choro de bebê e os guardas poderiam invadir sua casa e levar aquele bebê. Então chegou um tempo que ela não tinha mais condições de esconder o bebezinho dentro da sua casa. Ela tinha que fazer alguma coisa. E trazendo para os nossos dias, às vezes nós tentamos esconder os nossos filhos do mundo. Nós tentamos proteger eles debaixo das nossas asinhas o máximo que nós podemos. E não estou dizendo que é errado fazer isso, é o nosso instinto como mãe, nós temos que fazer isso mesmo, abrigar e proteger os nossos filhos. Mas vai chegar um tempo que nós não vamos conseguir mais protegê-los, né? Não vai chegar, eles vão começar a crescer, vão começar a fazer barulhos, né? Vão começar a ter seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, suas próprias vontades. E nós não vamos conseguir mais protegê-los dentro daquilo que nós criamos para ele. E eles vão querer sair, mas ainda assim nós podemos protegê-lo, né? Então Joquebede percebeu que não teria mais condições de deixá-lo dentro da sua casa ali escondido, porque uma hora ou outra ele ia ser encontrado. Então ela encontrou uma maneira que parece meio absurda no primeiro momento, né, de protegê-lo, mas foi o que ela fez. Ela pegou um cesto e calafetou ele com piche e betume. Esse cesto, comecei a pensar nesse cesto. Ela era uma escrava ali no Egito e eles trabalhavam muito com palha, junco, né? Isso era um material muito comum deles. Provavelmente esse cestinho foi tecido pelas próprias mãos de Joquebede. Ela mesma que foi trançando aquele cestinho e fabricou aquele cesto para o seu bebê. Ela teve todo o cuidado de vedar aquele cesto para que nada entrasse dentro dele, porque ela lançou aquele cestinho na água, então aquele cestinho não podia afundar. Então ele tinha que estar muito bem fundado, né? Ele tinha que estar muito bem protegido para que não afundasse. É muito interessante todo esse cuidado de Joquebede. E eu comecei a pensar, uma hora nós vamos ter que lançar os nossos filhos ao mundo. Só que nós não podemos lançá-los de qualquer maneira, à sorte, né? Temos que preparar um cestinho para os nossos filhos, para que eles enfrentem o mundo. Essa é uma lição que Joquebede nos deixa. Ela preparou o cesto do seu filho e soltou no rio Nilo. A irmãzinha mais nova de Moisés, assustada talvez com essa situação, foi acompanhando o bebezinho navegando no rio. E interessante, né? Que o segredo daquele cesto era a mão de Deus sobre ele. Aquele cestinho foi, e ele foi chegar exatamente nas mãos da filha do faraó, da princesa. A princesa estava ali se banhando no rio, quando ela viu o cestinho chegando de longe, então ela mandou que a serva fosse buscar aquele cestinho. A serva trouxe, quando ela abre o cestinho, estava ali o bebê. E a princesa se apaixonou por aquele bebê, e ela, com certeza, ela olha e diz, né, a história narrada na Bíblia diz que ela olha e diz que com certeza este é um bebê hebreu, mas a partir de agora este menino vai ser meu filho. E ela leva aquele menino para o palácio, ele se torna o príncipe do Egito, né? Ela cria o menino debaixo de toda a cultura do Egito, inclusive de deuses pagãos. Mas acontece que Moisés, porque foi esse o nome que a princesa do Egito deu àquele menino do cestinho, Moisés, que foste tirado da água, isso que significa Moisés. E mesmo Moisés, tendo sido educado e criado dentro da cultura egípcia, chega um momento que ele descobre que ele é hebreu. E eu imagino que aquele momento foi como voltar para dentro do cestinho, voltar para suas raízes. E daí então ele tem um encontro com Deus, e desse encontro com Deus ele descobre, ele é capacitado por Deus e volta para o Egito agora como libertador daquele povo. E daí o restante da história vocês conhecem, né? Pois é, esse cestinho que nós estamos preparando para os nossos filhos, esse cestinho ele tem que ter muito amor. E isso para a mãe
não falta, né? Que mãe não ama incondicionalmente o seu filho, né? Então esse cestinho ele tem que ter muito amor, ele tem que ter fé, porque que atitude de fé colocar o nosso filho nas mãos do Senhor, para que Ele guie, não importa os caminhos que vão surgir, correnteza de um rio perigoso talvez, influenciadores que vão estar no caminho, entrar no caminho dos nossos filhos. E a palavra de Deus. Quanto antes a gente falar da palavra de Deus para os nossos filhos, a gente vai calafetar, isso é betume e piche para o nosso cestinho. E ali nós vamos colocar o nosso filhinho. Entregamos na mão de Deus. Quando a gente não puder mais escondê-los dentro da nossa casa, quando a gente tiver que lançar os nossos filhos ao mundo, vamos colocar eles dentro desse cestinho que tem que ser preparado por nós. Nós não podemos lançá-los de qualquer jeito, desprotegidos. Porque não importa que o caminho que o seu filho vai seguir ao longo da vida. Se você preparou com muito amor, com muita fé esse cestinho, com oração, joelho no chão, dedicação por eles e muita fé no Senhor Deus, um dia esse teu filho, ele vai se lembrar do cestinho, ele vai voltar para o cestinho, não mais como uma criança desprotegida, mas agora ele vai voltar para as raízes que você ensinou para ele. E essas raízes é que vai levar o seu filho a ter um encontro com Deus. Bom, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. O recado do cestinho da Joquebede, que o encontro que o teu filho vai ter com Deus lá na frente vai depender da fé, do carinho, da dedicação que você teve, que você se empenhou na produção, na confecção desse cestinho. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo e beijos e até o próximo.